Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre uma motivação para o conceito de espaço dual. A motivação, apesar que eu vou fazer um pouco geométrico, pode dar uma sensação de eu forçar um pouco a barra para dizer que é motivação. O conceito é mais abstrato de fato. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos supor que o meu espaço seja o R3. No R3, considera esse subespaço vetorial, que é um plano. E no plano, eu posso considerar o meu vetor normal. E a ideia que quero passar para vocês é o seguinte. Estudar o plano, no fundo, é a mesma coisa que estudar o vetor normal. Se eu souber o vetor normal, eu sei o plano. Se eu sei o plano, eu sei o vetor normal. E a ideia de plano com vetor normal, ou até no caso, se a gente pensar um pouco em superfície, plano tangente e vetor normal à superfície, por exemplo, ela tem uma noção de dualidade. Sei o normal, sei o plano, sei o plano, sei a normal. Geometricamente, é essencialmente esse desenho, mas o que a gente vai ter que fazer é passar para o conceito algébrico. E o conceito algébrico parece um pouco mais abstrato, mas tem uma noção que lembra um pouco também computação. Então vamos explicar um pouco de outro jeito isso. Ao invés de você ver o plano com a normal, vamos considerar o que a gente chama essa aplicação aqui, ó, de R3 para R3, em que para cada V do R3, para cada vetor que eu tomar aqui, eu considero a projeção ortogonal de V para o normal. Ou seja, vai ser essa aplicação aqui. Produto interno de V com N vezes N. Na álgebra linear, um conceito que é muito importante quando a gente vai falando de aplicações lineares, aplicações com esse rosto, é o conceito que a gente chama de núcleo. O núcleo a gente vai denotar por ker de A, ou seja, kernel de A. E o kernel de A nada mais é que os pontos do domínio em que, quando aplica em A, vai para zero. Ou seja, é o V pertencente a V, tal que A vezes V é igual a zero. Mas vamos continuar a desenvolver isso. A vezes V é igual a zero, nesse caso, se somente se o produto interno de V com N é zero. E o produto interno de V com N é zero, ou seja, é o conjunto de V que seja ortogonal a N. Mas quem é o ponto de V que é ortogonal a N? Exatamente o meu plano P. Então, repara, de um lado eu consigo decompor o R3 e olhar o núcleo de A. Por outro lado, se eu olhar a imagem de A, eu acompanho o meu vetor N. Ou seja, o núcleo me dá o plano, a imagem vai me dar o vetor normal. Mas vamos pensar agora um pouco mais, um passo além. O vezes N que eu estou fazendo aqui não serviu para nada a princípio, a não ser olhar aqui a imagem. O que interessa mesmo na aplicação é essa aqui, V vezes N. É V produto interno com N. Então, ao invés de trabalhar de A de R3 para R3, pode ser natural, é mais natural, digamos assim, a nível computação. Só pensar, ao invés de eu abrir 3 slots aqui para computação, para considerar o vetor, eu deixo em R, porque o que me interessa é isso. Então eu considero essa aplicação de φ, de V para R, em que para cada V eu solto o produto interno de V com os naturais. E as propriedades são os esperados. Linearidade, ou seja, φ de V mais W é igual a φ de V mais φ de W, para todo V e W. E φ de lambda V é igual a lambda φ de V, para todo lambda real e V em V. E, novamente, o núcleo de φ é exatamente os pontos em que isso aqui dá zero. O núcleo de φ é o plano, π. Então, o funcional linear que a gente vai trabalhar, esse nome aqui, aplicações de V para R que satisfaz essas propriedades, chama funcional linear.
E o que a gente vai fazer também na próxima videoaula, porque a gente vai precisar do conceito mais formal disso, os elementos que a gente quer estudar é esse. O conjunto a gente vai estudar é o que a gente chama de espaço dual. E o que a gente vai fazer é, vamos entrar um pouco no ramo mais abstrato. O que quer dizer o ramo abstrato? Eu vou tirar isso aqui, ou seja, um funcional linear nada mais é que uma aplicação de V para R que satisfaz isso. E o que vai ser interessante para a gente, que a gente vai percebendo aos poucos, que está relacionado totalmente com o que eu falei aqui, é que se eu considerar um espaço vetorial e ainda um produto interno, no fundo, abstrair e considerar isso é a mesma coisa que considerar essa aplicação. Isso aqui vai ser explicado com detalhe. Então, a gente vai abstrair um pouco do conceito para trabalhar como um computador, no fundo, e a gente vai voltar com essa motivação inicial que vai ser, mais tarde, vamos dizer que tem a sua importância. E, no fundo, é isso que quero passar para vocês. Um funcional linear, o conjunto de todos os funcionais lineares, é o que a gente chama de espaço dual. Isso vai ser um espaço vetorial, todas essas coisas. E a ideia geométrica por trás disso está relacionando plano com vetor normal. É isso que eu preciso que vocês tenham mais ou menos em mente. E quando a gente trabalha com isso também, pensa também com o espaço ortogonal. A interseção, ela vira soma. E a soma vira interseção. Ou seja, em um certo sentido, vamos colocar nesse sentido, o dual da interseção é a soma. O dual da soma é a interseção. E a álgebra linear, ela gosta mais de trabalhar com soma, combinações lineares, e não com interseção. Então, ao invés de trabalhar, pode ser interessante, ao invés de trabalhar com interseção de espaços vetoriais, trabalha no dual, soma de espaços vetoriais, faz as contas ali, e depois retorna quando a gente aplica a dualidade de novo. E essa é a ideia geral. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.